dúvida por enquanto? Tranquilo, professor. É só uma coisa que eu já vi, eles comentando. Normalmente o pessoal, eles utilizam o processo de aeração para poder consertar, para poder reparar algum problema, né? No caso de aquecimento. Eles não, eu acho que, pelo que eu vi, assim, não é uma medida tão correta, né? Eles só utilizam, na maioria das vezes, visando eliminar algum foco de aquecimento por algum erro, né? E não faz aquilo. Essa questão a forma de operar, né? Dessa maneira, você está falando para corrigir algum erro, é a forma corretiva, né? Que espera acontecer e aí usa. Uhum. E o correto não é isso, o correto é de maneira preventiva, né? Que você tem condições climáticas favoráveis, você vai, liga e usa para resfriar a massa de grão. Essa é a maneira adequada, né, de fazer o manejo. Mas realmente, assim, muitos ainda usam, esperam, né, ter um problema para depois tentar corrigir. E às vezes, assim, dependendo do problema, se deixar avançar muito, depois já não consegue corrigir mais adequadamente, né? Aí que é o risco. Esse Entendi. é o problema. E aí pode estragar, pode deteriorar, pode ter um prejuízo maior, né, desse produto ali dentro, se chegar nesse nível. Né? Entendi. Beleza, só. Tá tranquilo. Ok. Bom, aqui eu coloquei também, só para vocês terem, né, isso detalhado aí, é o que a gente falou, né, as áreas de manejo que a gente tem, né, onde é a aeração sem interesse, então a gente tem um resfriamento muito pequeno, né, inferior a 3 graus, as áreas de aeração possível, né, onde a gente tem 3 e 5 graus de resfriamento, a outra área possível também é essa que tem um resfriamento maior, superior a 7 graus, mas aí tem esse risco de condensar, e a área ótima, né, o ideal é quando a gente tem ali entre 5 e 7 graus de resfriamento. Essa é a região melhor, o ponto, né, melhor que a gente tem para se fazer a aeração. Aqui só essas observações também, né, ó, sempre fazer a aeração quando a temperatura do ar for menor do que a temperatura da massa de grãos. Às vezes, assim, é algo tão óbvio, né, que a gente pensa, não é possível que alguém vai fazer aeração se não tiver mais frio. Mas acontece, né, tem pessoas, às vezes, por desconhecimento completo, né, de não entender o que está fazendo, às vezes, né, não ter muito conhecimento, acaba, às vezes, ligando, usando a aeração, ou deixa a aeração ligada o tempo todo, né, sem saber o que está fazendo, né, então, sem esse conhecimento. Então, é um problema grave quando isso acontece. E também tem que ter as condições climáticas, né? Tem que ter esse monitoramento, senão você não vai fazer uma aeração bem feita, né? Aqui só para mostrar para vocês um experimento que a gente está fazendo lá em Morrinhos, né? A 300 e poucos quilômetros daqui, que a gente está trabalhando lá, então, com um sistema automatizado de aeração, então, testando aí estratégias de aeração com sistema automatizado, né, lá na unidade da Caramuru, em Morrinhos, e aonde a gente tem um silo lá de 6 mil toneladas, capacidade, né, estática, e aí a gente tem, né, o monitoramento, o armazenamento feito lá, né, tanto nos silos, um silo com sistema automatizado, outro silo com sistema tradicional de aeração, manejo tradicional, considerando esse manual que é feito. E aí a gente fez esse trabalho já, na verdade a gente fez duas partes, uma com soja e outra com girassol, ano passado. E aí foram feitas essas amostragens aqui, ó, na parte superior, retirando ali com o calador, né, o calador manual até 2 metros de profundidade, depois com a sonda pneumática até 10 metros, e depois na saída desses grãos lá, na retirada, né, quando liga a rosca, né, para retirar o produto lá de dentro. Né. E aí, esses dados, né, estão sendo monitorados, foram monitorados, né, a parte da temperatura, e também da umidade relativa interna dessa massa de grãos. Então, a grande
O grande diferencial aí é a utilização também da umidade relativa interna, para a gente ter essas informações lá dentro do silo. Aqui as imagens, né, da parte de retirada de amostras, lá usando o calador, usando a sonda pneumática, lá na massa de grãos, fazendo aí a retirada, né, nas diferentes profundidades, e depois lá na saída, né, lá na parte de baixo, no fundo do silo, né, onde faz a retirada dos grãos. E aqui, é interessante a gente mostrar como que estava esse produto, né, que foi em 2019, né, então um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, 13/4, e aqui a gente tem um perfil de temperaturas, né, então não está tão nítido aí, mas dá para a gente ter uma ideia aqui em função das cores. Normalmente as empresas que trabalham com aeração, elas usam esse mosaico, né, de cores aí para justamente facilitar a visualização, né, então normalmente tem padronizado, né, ali, ó, temperaturas, né, tons de verde, né, temperaturas mais amenas, mais baixas, 18 a 24 graus, amarelas já um pouco mais altas, 24 a 30, e acima de 30 a 36 já são temperaturas tons vermelhos, né? Então, por aqui você batendo o olho já tem uma ideia de como que está a distribuição de temperatura dentro da massa de grãos. E aí foram feitas, então, aerações, né, nesse silo, esse era o que estava com o sistema automatizado. Depois de uma semana de aeração, e aí justamente nesse período, né, abril do ano passado, foi uma época que a gente tinha boas condições para se fazer aeração, então fizemos várias horas de aeração, né, acumuladas, e aí depois de uma semana, a gente já tinha esse resultado. Olha a quantidade de pontos verdes, né, comparando aí com o anterior, né, olha o quanto que aumentou, né, o resfriamento já, temperaturas ali, menores que 24 graus já. Exceto aqui nesse centro, né, aqui ainda continuou ali, 30, 31, 32, né. Depois, aqui já mais avançado, né, já no final do experimento, nós acabamos ficando com um mês esse experimento lá em andamento, né, e aí depois de um mês, né, de abril até maio, olha como que ficou o perfil, né, das temperaturas. Temperaturas aqui até bem baixas, ou abaixo de 20 graus, a 19 graus, né, chegou a ter. Deixa eu só colocar de novo aqui, porque não... Meu mouse sumiu, peraí, só um minutinho. Vou fechar a apresentação e colocar de novo para ver se ele volta. Ok, apareceu. Bom, então aqui, temperaturas até menores que 20 graus, né, tá ali. Muitas temperaturas abaixo de 24, né, o que a gente falou lá, a frente de resfriamento, ela vai subindo, né, e vai levando esse resfriamento. Então, a gente já tinha aqui uma região resfriada, né, nesse anterior aqui também dá para a gente ver isso bem claramente, uma região resfriada, e aqui em cima ainda uma região para ser resfriada. Não dá para a gente identificar aqui muito claramente onde estava ali a transição, né? Às vezes é uma faixa fina também e a gente não consegue visualizar, principalmente se for ali aerações mais frequentes também, né? E aí, depois ali, mais uma semana, né? Final já do período, a média dessa temperatura, dessa massa de grãos aqui é média, temperatura interna, 22 graus, pontos ali, menores que 20, 19, 19,1, né? 18,6, então até abaixo de 20 graus, né? 19, 18, praticamente todo o silo resfriado, exceto aqui no meio. Por que será? O que pode ter acontecido aí nesse meio, hein? Que não resfriava de jeito nenhum, desde lá do começo, sempre quente, né? 30, 32, 33, né? Agora aqui, nesse final, já estava quase já na época de descarregar o silo, né? 34, 33, 35 graus. O que estava acontecendo aqui? O que vocês acham que pode ter acontecido nesse experimento aí? Alguma Pode sugestão? ser questão de impurezas, concentrou aí no centro?
Exatamente, questão de impureza, né? Esse era o ponto que estava acontecendo aí, né? Que estava resfriando, que não estava resfriando aí nesse local, né? Bom, vamos lá, parece que agora resolveu. Agora acho que vamos direto. Bom, então, pessoal, era justamente isso que estava acontecendo. O problema era a impureza que estava ocorrendo, né, nesse centro ali, no meio, na parte central do silo, que estava prejudicando, então, né, com a passagem do ar. E aí, a hora que a gente viu esse problema que estava acontecendo, né, nós fizemos ali aqui, fizemos a retirada de amostra naquele local ali, na verdade, no centro, né, em várias profundidades, ali, ó, 4, 5 e 6 metros de profundidade, justamente onde estava ocorrendo, né, essa parte aquecida, e aí nós verificamos isso, ó, 10,5, 10,55% de impureza, e era uma impureza fina, né, bem fininha, grãos de soja, aí era soja, né, grão de soja quebrado, e ali, ó, porcentagem de grãos quebrados, 35,5%. Né? Então, por isso que chegou nessa situação aí de temperatura de 35 graus, a aeração não resolvia. A sorte é que o teor de água também estava mais baixo, né, estava ali em torno de 11,11%, mais baixo do que o que precisaria estar, né, então ele estava mais seco, e com isso ele não teve risco de deteriorar, né, não teve risco de perder por essa temperatura alta. E aí depois, logo em seguida, já foram retirar esse produto de lá também, já levou para indústria, né, para esmagar, então não teve prejuízo. Mas se não fosse tirar logo, qual que seria a alternativa nesse caso aí? O que poderia se fazer para resolver? Tem alguma alternativa? O que vocês acham? Alguém arrisca? Se a aeração não resolve, o que sobra para se fazer aí nesse caso? Pergunta de prova, o que se faz aí? Retira o produto? Não sei. Retirar é a única alternativa, mas retirar e fazer o quê? Se tivesse que manter esse produto armazenado ainda mais tempo. Aí, não sei. Passava por uma limpeza, e passava para outro ciclo, uma coisa assim. Nesse caso aí não sobra muita alternativa, não. Seria retirar o produto, fazer a transilagem, que a gente falou, passar para um outro silo, e nessa parte aí onde estava, né, com essa quantidade tão grande de impureza, teria que passar para a máquina de limpeza e separar, né, para ter ali um produto
mais homogêneo e que não tivesse essa característica de tanta impureza e tanto grão quebrado, né? Nesse caso aí, foi acontecido, né? Esse silo ele não tem o espalhador de grãos, aquele que fica espalhando o grão para ir para todos os lados, né? Ele só cai no centro. Então, foi isso que aconteceu. A impureza fina, né? Na verdade, não era impureza fina de parte externa, de sujeira, né? Mas sim de impureza fina de grão quebrado, né? Então, era o próprio grão que virou impureza fina, porque ele foi, né? Secou demais, aí nós vimos também isso, né? Porque ele estava com teor de água muito baixo, então ficou extremamente seco e quebradiço. Quando foi ligar os transportadores, movimentá-la para o silo, ele começou a quebrar demais. E aí, como não tinha espalhador de grãos, foi caindo bem no centro, e aí foi ficando ali, foi acumulando ali a parte de impurezas finas nesse silo, né? Aqui só mostrando a quantidade de horas de aeração que foram feitas, ó, era o silo 2, né, esse das impurezas finas, então foram ali, ó, 92 horas de aeração, né, e uma temperatura média de 23,6 graus. Então, no geral, a condição, né, de aeração do silo está muito boa, né? A qualidade geral, em termos de temperatura ali do silo, foi uma operação de aeração muito bem, foi muito eficiente, né? Mas o único problema foi realmente essa parte central das impurezas, que aí o ar não passa, né? Então, ficou muito didático, né? Como exemplo da influência das impurezas, né? Essa impureza aí de 10%, grãos quebrados 35%, afetando, então, em toda essa parte da aeração e da passagem de ar nesses locais, né? Aqui só mostrando que a gente tem todo esses dados ficam todos registrados, então a gente pode colocar isso em planilha, né? E aí você consegue fazer todo esse monitoramento dessa condição que tem aí do produto, né, lá no silo. Nós temos aqui também, falando em condições necessárias, né, para se ter bom processo, bom manejo da aeração, a gente tem, então, que fazer, né, a gente precisa ter a medição dessas condições psicrométricas, né, ou seja, das condições climáticas. E aí a gente tem exemplos, né, de abrigos meteorológicos, de sensores, né, que fazem essa medição aqui de temperatura e umidade relativa. Não precisa ser uma medição, a normativa ela não exige que seja registrado, que seja um equipamento que registre automaticamente, mas exige que seja registrado na unidade armazenadora, nem que seja anotado manualmente, precisa ter esse registro, então, das condições de temperatura, umidade relativa, naquele período que estava fazendo a aeração, para se ter essa conferência, né, se esse processo está sendo feito adequadamente. Temos vários equipamentos que fazem esse registro e medição. Alguns você pode registrar e configurar para que façam o registro periodicamente, né, a cada tantos minutos, a cada tanto tempo, a gente vai ter esse registro, né, aqui os que a gente usa aqui no próprio laboratório, né, para experimentos de armazenamento são desse tipo, né, que tem ali o registro da temperatura e umidade relativa, ou podem ser equipamentos psicrômetros, né, termohigrômetros, daqueles que a gente faz a medição somente, né, lendo e temperatura de bulbo seco, bulbo molhado, né, molhando aqui o sensor, e aí com isso calculando lá a umidade relativa por meio de um gráfico psicrométrico, né, por meio da psicometria também, né, anotando, isso é possível de ser feito, tá? Temos os fluxos de ar, que a gente tem recomendados para se fazer a aeração, né, essa tabela aqui, né, o Carlos já mostrou na parte de secagem de baixas temperaturas, né, seca-aeração, né, está aqui o exemplo também da seca-aeração aqui embaixo, mas aqui agora, então, destacando a parte em si para aeração, né, essas três colunas, essas três linhas aqui, que trazem essa informação para a gente. Então, tá ali, ó. Tipo de silo, então, silo horizontal são os graneleiros horizontais, né, que tem ali o comprimento maior que a altura, então são os armazéns graneleiros. Nesse tipo de armazém graneleiro,
A quantidade de ar tem que ser maior, porque o risco de deterioração é maior. Então, está ali, ó, 0,05 a 1 metros cúbicos por minuto por tonelada de grãos. Lembra lá do fluxo de ar que a gente falou, né, bastante sobre isso. Então, ali, ó, metros cúbicos por minuto é vazão por tonelada de grãos, então aí transforma em fluxo de ar em função da massa de grãos que a gente tem. Isso para a região fria. Quando é região quente, o risco é maior ainda de deterioração. Então, eu preciso ter o dobro de ar. Então, a vazão de ar tem que ser maior, né, 2 vezes maior do que em regiões frias. Então, o perigo, né, é maior, então tem que ter mais ar passando para conseguir resfriar mais rapidamente naquelas pequenas horas de boa condição climática para fazer a aeração. Quando é um silo vertical, naturalmente ele já tem uma aeração mais fácil, né? Porque a área é menor. Então, assim, mesmo que às vezes tem uma coluna de grãos ali, tantos metros de altura, igual esse que a gente falou do experimento, eram 22 metros de altura. Né? Então, esse ar precisa passar, ter energia cinética, pressão, né, suficiente para vencer aquela perda de carga, né, e conseguir resfriar até lá em cima. Né? E o nosso experimento ali, vocês viram que conseguiu, né, resfriar toda a massa de grãos, exceto no meio, mas chegou lá no topo. Porém, então, silos verticais, ó, eu posso utilizar uma vazão um pouco menor, 0,02 a 0,05, então a metade do silo graneleiro, né, e quando é a região quente, né, tem ali que ter uma aeração mais rápida, 0,03 a 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Quando é silo pulmão, aquele silo que a gente tem para conservação temporária de grãos úmidos, né, que a gente falou que não é o objetivo principal da aeração, mas é um benefício também que a gente tem, e aí a gente utiliza esse fluxo de ar aqui um pouco maior, 0,3 a 0,6. E a seca aeração, 0,5 a 1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Em algumas referências chega até mais, até 2,4 metros cúbicos por minuto por tonelada na seca aeração. Então, pode-se ir um pouco mais, né, de ar passando. Logicamente, quanto mais ar passando, mais rápida é essa operação de aeração, ou seja, consegue resfriar mais rapidamente. Então, essa tabela para a gente ter essa informação quanto à quantidade de ar, fluxo de ar necessário para a aeração. Dimensionamento dos sistemas, aqui só para a gente mostrar o que interfere, né, o que precisa ser observado nesse dimensionamento. A escolha do ventilador, né, o tamanho do ventilador, o dimensionamento do ventilador é importante, né, escolher o ventilador adequado, o tamanho adequado, a vazão adequada. Os dutos, a gente já falou ali da distância entre os dutos, né, a relação entre o maior caminho e o caminho menor de ar. Então, essa relação ela é importante para a gente saber se está bem dimensionado ou não. Né? E para isso, para fazer esse dimensionamento, de vazão de ar, de dutos, né, de quantidade de ar que a gente precisa passar através dos grãos, fazer essa quantificação, aí a gente precisa da pressão estática, né, dessa informação de resistência à passagem do ar oferecida pelos grãos. E também da quantidade de ar que vai ser empregada, né, essa informação aqui anterior das vazões, né, de ar que devem ser utilizadas. Com essas informações, então, esse é o gráfico de Shed, né, que a gente já viu ele na parte de movimentação de ar, né, justamente para isso. Então, aqui, fluxo de ar, né, a gente já falou, fluxo de ar, variando aí por produto. Então, né, a soja tem uma pressão estática, oferece aqui uma pressão estática bem menor do que do trigo, por exemplo, né, o famoso gráfico de Shed. Então, daí a gente já vimos isso só para reforçar que é um dos parâmetros que a gente usa para o dimensionamento desse sistema. Né. Para a gente fazer uma aeração adequada, também não tem como se a gente não souber qual a condição interna dessa massa de grãos. Para isso, a gente precisa saber da temperatura, principalmente lá no interior dos grãos, né, da massa de grãos. E aí a gente tem a termometria, né, que é esse sistema, então, composto pelos cabos, né, principalmente de temperatura. Né, hoje a gente já tem unidade relativa também sendo utilizada, porque aí a gente consegue fazer o manejo
por meio do equilibroscópio, que é algo bem interessante, muito mais preciso, né, do que simplesmente fazer pela condição, pela estimativa, né, da umidade relativa que a gente vai ter quando há o aquecimento. Ali não, a gente vai ter um sensor de umidade relativa medindo lá dentro da massa de grãos e comprovando que realmente está em diferentes pontos, né, tem variação, né, de umidade relativa, de temperatura dentro do silo, então dá para ter essa informação com muito mais precisão, né. Os locais, né, a quantidade de sensores que deve ser colocada, isso é importante porque para ter uma representatividade boa lá dentro do silo de como que está a temperatura, faixa de temperatura ali dentro, né? Aqui os sensores, eles podem ser os tradicionais, né, os termopares, são constituídos aí por cabos, né, cabos de diferentes metais, são ligados. Aqui estão exemplos, né, de termopares, ó. Eles são presos lá no teto, presos na parte de baixo. Esses termopares, aqui não, mais para frente, eles são, então, soldados, né, são dois cabos, né, dois metais diferentes, normalmente cobre e constantano, são bons condutores de calor, né, eles são soldados, e aí, quando há uma diferença de temperatura, a dilatação térmica deles é diferente, um expande mais que o outro, contrai mais que o outro, e aí isso gera uma força eletromotriz que o sensor lá mede, que o indicador mede, né, e aí transforma para temperatura. E esses sensores, eles são colocados, então, nesses cabos, né, estão aqui, ó, então eles são colocados aqui dentro desses cabos, e aí vão medindo a temperatura de distância em distância. Cada intervalo ali de distância, a gente tem essa medição. Quanto que deve ser essa distância, né? Aí a gente tem uma recomendação que deve seguir aí critérios técnicos e econômicos. Técnicos, porque a gente precisa ter uma quantidade suficiente de sensores que consigam medir bem ali dentro do silo, não fique uma distância tão grande, né, de um sensor para o outro. Então, quando a gente tem uma distância adequada, você vai ter uma precisão ali maior nessa informação da temperatura. Então, e critérios econômicos, por quê? Se a gente colocar sensores demais, eu vou aumentar muito o custo, né, vai ficar um projeto muito caro, e eu vou ter problemas com a movimentação, vamos falar assim, né, dos grãos e operações que a gente faz dentro do silo, porque vai ficar tanto cabo ali dentro que vai ficar difícil de fazer, por exemplo, um expurgo. Como que a gente faz um expurgo num silo como esse, né? Todo cheio de grãos, e aí a gente precisa fazer uma câmara hermética fechando esses grãos. Como que a gente faz isso? Usando lona. Então, imagina, esse aqui não é um silo muito grande, não. Esse aqui é um silo de 68 mil toneladas, né? CMV, aqui a parte plana no fundo, né? A inclinação nas laterais, né? E aí, quando ele está cheio, ele aproveita o ângulo de repouso, então ele vai ficar, né, aqui em cima nesse formato, cheio de grãos, e aí a gente vai ter, então, a operação de expurgo sendo feita nesse silo, colocando lona em cima dos grãos e vedando ali cabo por cabo desse aqui, porque não pode ter vazamento. E aí, se a gente tiver cabos demais, já vai ficar mais complicada essa operação, né? Outros transtornos vão tendo por causa disso. Então, o recomendável é o quê? Que a gente tenha entre 2 metros, 2 metros e meio de altura de um sensor para o outro. Então, está aqui, né? Ó, tem um sensor aqui nesse ponto, 2 metros para cima eu tenho outro, mais 2 metros, assim por diante, né, até chegar lá na altura onde tem os grãos. E entre um cabo e outro, uma distância aqui de 6 metros. Fazendo isso, a gente vai ter uma quantidade suficiente de sensores. A normativa, a certificação de unidades armazenadoras, a instrução normativa do Ministério da Agricultura prevê que se tenha pelo menos um sensor para cada 150 metros cúbicos de grãos, né? Então, é uma conta bem simples de ser feita, né? Mede-se, calcula-se aí o volume daquele silo, daquela quantidade de grãos que tem no silo, e aí, em função disso, divide, então, por 150,
metros cúbicos, né, você vai saber, ó, vai dar, né, 500 sensores eu tenho que ter medindo nesse silo. Então, aí, 500 sensores, devido a essa distribuição, a gente vai saber se está adequado ou não, ou se precisa refazer o projeto, né? Então, seja pelo menos um sensor para cada 150 metros cúbicos. Particularmente, eu acho uma quantidade muito grande, né, uma distância muito grande, né, entre sensores para ter esse volume, né? Para você ter uma ideia, esse trabalho que a gente fez lá, com aquela quantidade de sensores que a gente tinha, uma foto aqui, nossa, aqui, essa aqui, a gente tem aqui esse silo, né, então, de 22 metros de diâmetro, 20, praticamente 20 metros aqui até fechar, sem contar o chapéu ali do silo. Nesse silo, então, 6.000 toneladas, a gente tinha a instalação de 126 sensores, né, porque são 9 cabos aqui, né, cada uma dessas bolinhas aqui, né, é um cabo que a gente tem, e em cada cabo a gente tem aí 11, 12, né, sensores, dependendo aí da altura dele. Então, dá um total de 126. E aí, a gente fazendo aqui o volume, né, a gente calcula qual que é o volume desse silo, né, a área vezes a altura, volume dividido por 126, a gente sabe quantos metros cúbicos que cada sensor está sendo responsável, né. E nesse silo aqui, com essa quantidade, nós fizemos esse cálculo, deu em torno de 76 metros cúbicos por sensor, metros cúbicos de grão, né, por sensor, que é praticamente a metade do mínimo, né, que é recomendado. Então, 150, 76, quer dizer que a gente está com metade do volume por sensor, ou seja, o dobro de sensores, né? A gente tem muito mais sensores do que precisaria. E mesmo assim, não é uma quantidade tão grande, né? Se a gente for olhar aqui nos nossos exemplos, né, cada sensor aí responsável por 76 metros cúbicos é um volume considerável, né? E aí a gente consegue ter uma precisão melhor. Se fosse seguindo o mínimo lá do Ministério da normativa do Ministério da Agricultura, seria um cabo a menos, seria metade desses cabos aqui, né? Ou seja, seria o dobro de espaço, né, para cada sensor ficar responsável. Então, se há um aquecimento em algum local, até que aquele aquecimento chegue lá naquele sensor que está lá longe, a gente corre o risco aí de ter prejuízo, de ter estrago, de ter o material já em processo de deterioração. Então, essa é a recomendação, seguir aí os critérios técnicos, né, e econômicos nessa linha, né, da quantidade aí de sensores. Esses sensores, eles são todos interligados a um painel, tem que ser, né? Pode ser um painel como esse aqui, ó, bem simples, onde a pessoa vai lá, conecta um indicador, um aparelho, né? E aí ele vai e faz a extração dos dados, e aí leva esses dados, descarrega lá no computador, você tem lá todas as informações lá no computador. Ou pode ser transmitido, né, diretamente lá para o computador. Ou pode ser, os sensores digitais hoje em dia podem ser já transferidos para qualquer fonte, né, que tem internet, né, tablet, celular, computador. Então, lá no celular você pode ter acesso. Esse experimento nosso aqui mesmo é dessa maneira, né, eu aqui consigo entrar lá agora e ver como que está a condição da termometria lá no silo, né, em tempo real, sabendo o que está acontecendo. Então, isso, a tendência hoje em dia é essa, né, a utilização de sensores que tenham essa facilidade, né. Aqui os termopares que eu estava falando, ó, que são esses aí compostos pelos fios, né, ali, ó, 2 fios metálicos soldados, esse caso aqui é cobre constantâneo, ali, ó, fio de constantã, fio de cobre, unidos, colados, soldados, né, protegidos aí num cabo, né, que vai blindado, né, que a gente chama, que vai descer lá no silo. Esse cabo ele tem que ser bem resistente. Por quê? Porque quando o silo está enchendo, né, então os grãos estão caindo ali no silo, né, vai enchendo, e à medida que vai enchendo, ele vai esticando esse cabo, ele vai tracionando, né, ele vai puxando e vai criando ali uma força bem grande, bem maior, né, nesse caso.
E a mesma coisa quando vai descarregar. Aqui nós temos aqui as saídas, ó, vocês verem aqui, tem as bocas de saída, e aqui embaixo tem um túnel por onde esses grãos caem, tem uma esteira, e nessa esteira vai levando o produto para fora, né, da unidade. E aí, quando está tirando por gravidade, também é a mesma coisa. Está puxando, esses grãos estão ali descendo, está formando ali um funil, né, desse produto saindo, e aí a gente tem a tração também, esticando esses cabos. Por isso, eles têm que ser protegidos, né, com essa blindagem que a gente chama, que faz essa proteção. Esses, então, são os cabos termopares, né, usando aí os sensores de metais, né, soldados, e os sensores digitais que eu falei para vocês são microchips, né, esse que a gente está usando lá no experimento mesmo, são microchips, bem, né, dimensões bem reduzidas, que são colocados, cada um é um ponto de leitura, é colocado no cabo também, um cabo de proteção, faz fica ali o local específico ali demarcado, e aí ele é ligado lá no sistema que faz a captação dessas informações e redistribui pela internet. Aí tem um roteador que redistribui, e aí a pessoa em qualquer local tem acesso, né? Então, são sistemas mais interessantes quando se tem essa forma de transmitir via internet, né? Aqui o que eu estava falando com vocês, a normativa, ela fala isso, um sensor para um ponto de leitura para cada 150 metros cúbicos de capacidade estática. A primeira normativa que teve era um sensor para cada 100 metros cúbicos. Aí deixaram um pouco mais, facilitaram um pouco mais, né, deram um pouco mais de flexibilidade e aumentaram aí para até um sensor para cada 150 metros cúbicos, né? Como eu falei para vocês, eu particularmente acho muito, deveria ser menos, né? 100, 70, 80, né? Do jeito que estava, 70, 80 é um valor ideal, fica uma quantidade bem maior de cabos e bem mais preciso, né? Mas, por enquanto, ainda não é o que se tem, né? Aqui só mostrando como que são esses cabos, né, distribuídos, né, a gente já viu ali no próprio exemplo, né, mas aqui só mostrando, eles são distribuídos, então, né, de forma gradual, né, e equidistante no silo, aqui olhando por cima, né, e aqui olhando um corte, né, em perfil, são todos numerados, todos os cabos ali, ó, cabo P1, P2, P3, P4, né, ponto de leitura 1, 2, 3, 4 cabos, e os sensores, né, em cada cabo, por exemplo, aqui, ó, nesse cabo 1, que é o do centro, ele tem ali o S1, S2, S3 até o S11, e os outros é um ponto a menos de leitura ali, por serem mais baixos. Aí a gente tem essa informação lá no painel, né, como a gente falou, ou no celular, ou no tablet, se for via internet. E aí aqui a mesma coisa, o perfil de temperatura que a gente vai estar vendo, viu? Temperaturas mais baixas, né, tons de verde, amarelas intermediárias e vermelhas aquecimento. Ó. Aqui, problema, essa borda aqui, essa lateral, está com temperaturas muito mais altas do que todo o restante do silo. Algum problema está ocorrendo aqui. O ar não passou por aí, não está conseguindo passar e não está fazendo ali resfriamento. Então, problema, né, nesse silo quando chega. Por isso que o melhor é sempre antecipar, né, evitar chegar nesse extremo aqui já de temperaturas aí muito mais altas comparativamente ao restante do silo. Isso aqui que a gente já tinha mostrado, nosso exemplo lá, né, mostrando o resfriamento, como que indica, né, essas informações do painel. Outros exemplos, né, mas todos eles com essa, aqui não está dando para ver os números, mas os tons de cor, né, sempre nessa mesma linha, né, mostrando por faixas de cor onde que o problema está aparecendo, né, onde que ele está alocado, e isso a gente consegue ver. E aí, né, pode ter problemas como esse aí que a gente já viu, né, quando a gente tem aquecimento exagerado do silo, e aí esse risco que a gente tem, né, de ter aí problema de superaquecimento e perda de material devido a uma aeração ineficiente. Isso aí nós já tínhamos visto também, né, enchimento inadequado, concentração de impureza no centro, né, impureza fina que o ar não passa,
né? Isso tudo a gente já tinha comentado e é algo que acontece. Aqui é o que eu tinha falado para vocês, ó, do nivelamento. Esse aqui é um exemplo de nivelamento, quebrando, então, o ângulo de repouso, né, que a gente teria aqui, ó, antes estava desse jeito, né, e aí depois fez o nivelamento, ficou dessa forma. Quando não tem nivelamento ali, esse aqui é problema de deterioração, o produto foi estragado nesse local aí, né, porque o ar não passava, o ar ia para as laterais, fugia, né, onde tinha uma passagem com menor resistência. Então, problema. Quando é um sistema de aeração único, né, ou seja, quando você liga e liga tudo de uma vez, você não consegue fazer, por exemplo, a aeração quando está desse jeito aqui, ó, quando o silo está na metade da carga. Né? Você não consegue, por exemplo, tampar essa parte aqui e fazer a aeração só do outro lado. Né? Então, isso tem que ficar atento também. Normalmente, quando você tiver algum ponto de saída vazio, né, se tiver como você isolar, tem algumas unidades que fazem esse tipo de projeto. Fecha, né, as laterais, ali, as canaletas, onde não tiver produto. Esvaziou, fecha ali e continua fazendo a aeração no restante do silo. Ok. Se não, desse jeito aqui não tem como, porque a hora que fizer a aeração, o ar vai sair todo por aqui, né? Vai sair todo pela parte onde está vazio, né, e não tem a resistência ali da pressão estática, né, para o ar não passar, né, por ali. Aqui é um exemplo de enchimento. Observem, né, essas maneiras. Isso aqui é um graneleiro, né, como eu tinha falado para vocês, um graneleiro, o silo horizontal. E aqui mostrando como não se deve fazer o enchimento. Aqui é fazendo esses pequenos montes, né, separadamente. Então, tá ali, ó, essa parte azul aqui é o que faz a descarga, né, na correia, né, o tippler, que a gente chama. Aqui em cima é uma correia transportadora, né? Então aqui a gente consegue ter a colocação desse descarregador em qualquer lugar. Você vai, é um carrinho que você vai deslocando ele para frente, para trás, e aí você põe onde você quer. Se for fazendo desse jeito, olha ali o que acontece. Faz um montinho aqui, faz outro montinho, outro. A impureza fina, ela tende a fazer isso aqui, ó. Ela tende a ficar concentrada aqui nesse meio. E aí você vai tendo impureza fina, a grossa tende a ir para as bordas, aí aqui vai ter a impureza grossa, fina, grossa, fina, grossa. O que vai acontecer na hora que fizer a aeração? A aeração vai sair toda por esses caminhos principais aqui, onde tem mais porosidade, mais impureza grossa. Então, desse jeito aí, não deve ser feito, é a forma errada de se encher o silo, né? O correto é isso, ó. Vai colocando, coloca um primeiro monte, né, formado, depois desloca um pouquinho, já vem fazendo outro, já vai sobrepondo aqui, ó, aonde a gente tem impureza fina e grossa. Então, vai fazendo isso, vai deslocando ali, ó, sempre sobrepondo, né, o cone ali, né, que vai formando. E aí, chegou aqui no final, retorna, né, vai fazendo isso do mesmo jeito. Então, vai fazendo dessa forma, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e aí, com isso, a gente vai quebrando essa tendência que tem, né, de formar os caminhos preferenciais lá no silo, devido ao enchimento, né. Aqui também um outro detalhe interessante, quando tem o espalhador de grãos, que é esse sistema aqui que faz, né, como se fosse um guarda-chuva, tem alguns que são giratórios, né, tem vários tipos de espalhadores de grãos. E esse aí, então, é para espalhar os grãos, né, e não se deve ligar ele logo no início, né, por quê? Porque a gente começa a ter um impacto dos grãos no concreto, e um impacto maior, né, então você começa a ter às vezes aqui você tem 20 metros, 25 metros de altura, né? Então, se começar a cair demais, bater, quando o fundo é inclinado, bater muito aqui no concreto, você começa a ter problema de quebras, né, muito grandes, ó, que é mais de 40%, né, no grão. De grão quando cai no concreto. Então, aqui o recomendado é só ligar ele quando o silo já estiver mais cheio. No começo, então, deixa caindo só no centro, fazendo aquele cuidado, né, que a gente falou de deslocando no sentido do comprimento, e aí depois, à medida que for aumentando esse volume, aí sim faz a ligação para quebrar, para espalhar esse produto aí para o restante do silo. Tá? Então, essa aí não deve ser utilizada, nem as outras duas que devem ser feitas.
Problemas com os cabos de termometria, alinhamento, né? Ou seja, esses cabos eles têm que ficar presos lá no teto, né? Lá no teto e na parte de baixo. Então, você vê que normalmente tem os parafusos, né? Chumbados aqui no piso, que aí você prende o fio e prende lá naquela estrutura de telhado, lá naquela treliça, e assim por diante. Vai colocando e prendendo. Se um desses fios aqui se soltar, o que vai acontecer? Esse cabo não vai estar medindo mais a temperatura naquele local que ele estava previsto de medir. Então, você vai ter 2, 3 cabos, né, num canto e um espaço muito grande sem... Olha aqui que interessante, né? Que interessante é outra coisa, né? 3 cabos todos unidos, né, ali, ó. Então, aí o que acontece, você tem a medição concentrada da temperatura, né, nesses locais, e você vai ter um grande espaço aqui sem medição de temperatura. Então, um problema, né, que a gente tem nessa leitura, né, da temperatura quando os cabos estão fora do local. Aqui, ó, cabo inclinado também, então ele está torto, né, tá inclinado, isso também não é interessante, né. Aqui que eu tinha falado, né, só graficamente mostrando, ó, a distância que a gente tem quando forma ali o cone e a distância quando a gente quebra, né, quando faz ali, ó, o nivelamento, né, o pessoal chama popularmente de calçadão, né, faz ali uma passarela, né, em cima do silo ali, nivelando e quebrando essa parte mais alta aqui, ó, que faria, né, seria responsável aí por aumentar a resistência à passagem do ar naquele local. Então, sistemas automáticos, né, de aeração, a automatização, né, de modo geral, ela tem aumentado bastante nessa operação de aeração de grãos, mas ainda assim precisa ter um monitoramento constante. Muitas pessoas questionam, né, se colocar automação, deixar tudo automatizado, aí o funcionário vai achar que não precisa fazer mais nada, não precisa ter o cuidado, e aí pode ter um risco maior. Pode, né, pode acontecer isso. Por isso, precisa ter muito cuidado e muito treinamento também com todo o conhecimento teórico e prático, né, sobre essa operação. Então, os sistemas automáticos, eles fazem isso, né, eles estão ali o tempo todo medindo a temperatura, a umidade relativa ambiente, né, está aqui o abrigo meteorológico, fazendo essa medição, aí vai para um sistema que faz a captação dessas informações, encaminha aí para um outro mecanismo aí que vai regular a velocidade ali do ventilador, né, essa velocidade maior ou menor vai gerar mais ou menos fluxo de ar, em função dessas condições, e aí vai fazer uma aeração adequada ou não, dependendo aí dessa análise que é feita, né, comparando a temperatura ambiente, temperatura da massa de grãos, umidade relativa ambiente, o que acontece quando passa ali por esse ventilador, ou aquecimento, o que acontece, e aí, estando caindo ali naquela faixa ótima, né, de possibilidade de fazer aeração, o sistema é ligado. Aí faz um comando e liga o ventilador lá no silo, né. Se não estiver adequado, não vai ligar e vai manter, esperar uma condição melhor. Mas, ainda assim, a pessoa, né, o ser humano, precisa estar ali todo dia verificando aquelas condições de temperatura, umidade relativa, e a estratégia que foi colocada de aeração para ver se está adequada, né, para ver se realmente vai ter o benefício lá na aeração no silo e, se for preciso, tem que alterar essa condição. Tá? Bom, a aeração, então, pessoal, essa operação que a gente falou, que tem todos esses fatores que interferem, né, tem todas essas variáveis aí também, são muitas, né, que faz com que seja uma operação tão interessante, mas ao mesmo tempo que tenha essa necessidade de conhecimento sobre as características, como que funciona, o que se consegue com a aeração, para se fazer um manejo adequado, e com isso a gente ter o ganho da aeração, mesmo em regiões que a gente às vezes não teria, ou não seria o ideal, mas que reduzir ali muitas vezes 4, 5 graus a temperatura da massa de grãos já é um ganho muito grande, né?
Então, dependendo das regiões, né, regiões mais quentes, regiões norte, nordeste, centro-oeste, né, inclusive, tem mais épocas, tem mais período do ano com temperaturas mais altas. Então, nessas regiões mais quentes, reduzir um pouco a temperatura da massa de grãos já é um ganho interessante, é um ganho muito bom, né? Então, daí a importância da